Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você. Tudo preparado por mim, eu sou o repórter Paulo Maciel de Colatina, Espírito Santo. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela venera neste dia São Floriano, São Peregrino e Santa Pelágia e vivencia a quarta semana da Páscoa. Olha, estamos no mês de maio, mês com 31 dias, é o mês do trabalho, muita gente fala também mês do trabalhador, né? Trabalho ou trabalhador, eu acho que o mais correto seria mês do trabalho, né? Trabalho dignifica o homem, né? É um ditado muito certo, o trabalho dignifica o homem, a pessoa. Também nesse mês comemora-se a data do fim da Segunda Guerra Mundial, da enfermagem, do enfermeiro, da abolição da escravatura. Este mês também temos a comemoração do Dia das Mães, Dia do Gari, neste mês. Dia do Seresteiro, alô meus amigos da Seresta. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro que iniciou-se no dia 20 de março. Deixa eu ver aqui mais alguma informação sobre este dia, quinta-feira. Fase da Lua, neste dia 4 de maio, ainda é quarto crescente. Estão se passando 124 dias do ano, faltando 241 dias para terminar 2023. Deixa eu ver mais alguma informação. Sim, é dia de Star Wars, é dia mundial da senha, dia internacional dos bombeiros. Alguns indicadores da economia: salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 22 de março de 2023, é um órgão do Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%. Divulgada em abril agora de 2023 pelo Banco Central. Temos cotações no fechamento dos negócios na terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café do Espírito Santo, de Vitória, Espírito Santo. Naquele dia, o Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 1.036 a saca de 60 quilos. É o produto no atacado, produto em grão. O Arábica Bebida Rio, 928. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 644. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve alta de 1,2%, cotado a R$ 5,04. Já a Bolsa de Valores Ibovespa teve uma forte baixa, forte queda de 2,4% a 101.926 pontos. Forte queda, então, no dia 2 de maio. Agora, opinião aqui, um comentário muito propício para esse momento que vivemos, no nosso Brasil. Ofensiva contra Bolsonaro pode gerar crise institucional grave, diz jornalista. O experiente jornalista Políbio Braga, em seu canal no YouTube na quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, disse acreditar que o Brasil pode estar caminhando para uma crise institucional muito grave a partir da prisão de um ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, um oficial da ativa. A ofensiva do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro é sobre questões envolvendo ainda o novo coronavírus. Mas, segundo o jornalista, poderia ser qualquer outra coisa. Foram apreendidos celulares na casa de Bolsonaro. Olha, tudo acontece após a volta das manifestações públicas dos conservadores, dos brasileiros que são apoiadores de Bolsonaro, em 1º de maio de 2023,
e também após a aceitação da CPMI dos atos de 8 de janeiro e a grande recepção de Bolsonaro na AgriShow, no estado de São Paulo. E há ainda as manifestações contra o projeto de lei de um deputado comunista, classificado por muitos brasileiros como censura na internet. Então, há manifestações contra esse projeto. E o sistema pode não estar gostando. O sistema petista que está aí, marxista. Para o jornalista Políbio Braga, é possível que o Senado venha, inclusive, tomar alguma atitude em relação ao ministro do Supremo. A pressão nas redes sociais por liberdade será grande, alerta o experiente youtuber, jornalista e comunicador Políbio Braga. Parabéns pela sua live há poucos dias, né? Há poucos dias não, foi nesta quarta-feira. Políbio Braga, parabéns. Ele é um gaúcho muito lúcido em seus comentários. Agora temos notícias curtas. Projeto da censura web adiado. Olha, sentindo que ia ser derrotado, o representante da gestão federal petista retirou de votação na Câmara Federal o projeto de lei cujo teor é classificado por muitos de conter medidas de censura à internet. Foi na noite de terça-feira, 2 de maio de 2023. A proposição é encabeçada por um deputado comunista que não foi reeleito, mas está com mandato porque o eleito foi colocado num cargo do governo esquerdista marxista brasileiro. O presidente da casa, deputado Arthur Lira, aceitou o pedido de retirada de pauta e adiar a votação. O site Revista Oeste informou que o Planalto chegou a tentar a liberação de quase 10 bilhões de reais em emendas de relator para parlamentares com o objetivo de aprovar a mensagem. Luxemburgo estreia mal. Agora vamos falar de assunto mais ameno, né? Assunto mais tranquilo para refrescar a cabeça, arejar um pouco a mente. Luxemburgo, então, estreia mal, assunto do esporte que não dá muita dor de cabeça às pessoas. O Corinthians perdeu de 2-1 para o clube equatoriano Independiente del Valle na Copa Libertadores na terça-feira. Foi o primeiro teste para o novo treinador Vanderlei Luxemburgo, o capixaba que está agora dirigindo tecnicamente o timão. O jogo foi na Neoquímica Arena, em São Paulo. Já o Fluminense goleou seu adversário. O Fluminense do Rio de Janeiro derrotou o River Plate de goleada na mesma noite de terça. Cano fez 3 tentos em jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. O placar foi de 5-1 para o Fluminense. E agora vamos falar da cachorrada que nós vemos hoje em dia no nosso Brasil, né? Nas grandes cidades principalmente. Cachorro é o que tem demais, hein? Em Vila Velha, recentemente, famílias passeavam com seus cães no calçadão da Praia da Costa, muitos dos quais sem a devida coleira. Alguns bichos se estranhavam e houve um rebuliço num ponto da via de passeio público. Em dado momento, uma moça perdeu o controle do seu animal que saiu correndo pelo próprio calçadão e depois pela pista de tráfego de veículos. O bicho escapou se chocando com um automóvel, é isso mesmo. O bicho acabou se chocando com um automóvel, hein? E aparentemente teve uma das patas fraturadas, pois deixou o local latindo freneticamente. O caso se deu na manhã de domingo, dia 30 de abril de 2023. Olha, dejetos também de animais caninos estão por toda parte, hein? Estão enfeiando as cidades. Já notou isso? É importante a gente tomar uma atitude também a esse respeito. Dejetos de animais caninos estão também por toda a parte das calçadas de várias cidades.
infelizmente. Custo de vida, agora vamos falar de custo de vida. Pesquisa informal de preços. Olha, eu contratei um tipo de serviço e passo para vocês o valor e o local onde eu contratei o serviço. Troca de frontal, da tela frontal do aparelho de celular K9 LG, com tela trincada na parte superior. Valor R$ 180, gente. Eu achei caro. Pensei que ia ser uns 30, 40, 50 reais, 180, assim mesmo, porque ele fez um desconto. Troca da tela frontal do aparelho celular. Foi na CL Cell, assistência técnica, Travessa Rotary, número 44, no centro de Colatina. Telefone 0 operadora 27 9 9778 8688. Olha, mercadorias compradas no estabelecimento do centro de Colatina. Quero passar para vocês, né, uma mercadoria comprada no centro de Colatina. Vamos lá, então, mercadorias para o lar. Balas mastigáveis, Pindorama, sortidas, 600 gramas, R$ 6,89. Foi no Amigão Embalagens, Rua Alexandre Calmon, número 309, no centro de Colatina. Telefone 2101-6600. Outra mercadoria comprada, rins bovinos congelados, o quilo, R$ 3,30 no Frisa Comercial S.A., uma loja, Casa de Carnes Frisa, localizada na Avenida Ângelo Gilberti, bairro Esplanada, no centro colatinense. Telefone 37220411. Ah, tem um serviço aqui também, olha, documento único de arrecadação do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Fazenda, R$ 240,58. Habilitação de condutores, renovação de CNH, junto ao Departamento Estadual de Trânsito. Data da emissão, 3 de maio. Telefone da Ciretran de Colatina, 0 operadora 27 3145 6729. Órgão público localizado na Avenida Silva Vidos, número 662, bairro São Silvano. É importante, né, registrar esse tipo de serviço que muita gente que tem carteira de habilitação, uma hora vai ter que fazer esse trabalho, né? Bem, Bolsonaro no agro. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do evento do agronegócio chamado AgriShow, no estado de São Paulo. O AgriShow foi aberto em Ribeirão Preto com uma grande manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e com a presença do governador Tarcísio de Freitas no dia 1º de maio de 2023. Trata-se da maior exposição da agricultura na América Latina. Os dois, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, chegaram a embarcar em máquinas agrícolas para apoiar o setor. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que agora é deputado federal, também esteve presente, entre outras autoridades. É importante registrar porque, né, é um evento considerado o maior da América Latina. Casamento. O jovem deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, de 26 anos, casou-se com uma capixaba, a modelo Lívia Bergamin Orletti. O enlace matrimonial foi em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, no dia 30 de abril, contando com a presença da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outras personalidades conhecidas. Nicolas escreveu na internet: "Este é o primeiro dia do resto da minha vida." Que bacana, né? O casamento é para a vida toda, segundo a cristandade. O que temos mais aqui? Vamos falar sobre o granizo que foi derramado sobre uma região do Espírito Santo. No feriado de 1º de maio de 2023, choveu forte em algumas regiões capixabas. Até granizo associado a ventos extremos caiu em municípios da região serrana no sul, prejudicando plantações de vegetais. E no espaço nós temos novos satélites, hein? A empresa SpaceX, do milionário Elon Musk,
lançou um foguete a fim de levar satélites de internet espacial. Esse projeto tem como meta proporcionar a comunicação eletrônica mundial para bilhões de habitantes, levar satélites de companhias norte-americanas de comunicação, entre outros serviços. O evento se deu no dia 30 de abril, no Centro Espacial Kennedy da NASA, nos Estados Unidos. Ora, direita vence no Paraguai. O economista Santiago Peña, de 44 anos, venceu as eleições para presidente do Paraguai. Ele é da direita, ou seja, conservador, do Partido Colorado, e sucederá em agosto de 2023 o seu colega de legenda, Mário Abdo Benítez, que o apoiou no pleito. Ele tem capacidade de liderança e gestão em diferentes setores. Então, Santiago Peña, ele é um político com um currículo muito importante, é de centro-direita e vai continuar administrando bem o Paraguai, que inclusive está atraindo brasileiros para lá. O Paraguai atraindo brasileiros porque há uma política continuada de pessoas experientes administrativamente. Salário mínimo de R$ 1.550 em São Paulo. São Paulo, então, tem salário mínimo de R$ 1.550. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fixou em R$ 1.550 o valor do salário mínimo em território paulista. O projeto terá que ser votado e aprovado pela Assembleia Legislativa dos deputados estaduais. Após a aprovação, será sancionado por Tarcísio de Freitas. Vamos mais aqui, deixa eu ver o que temos mais para falar. Ah, sim, eu quero falar de chances de trabalho. Eu passei pelo supermercado EPA no bairro Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no sábado, dia 29 de abril de 2023, e vi que havia oportunidades de trabalho para pessoas com ou sem experiência. O e-mail é este, atenção você que está desocupado, oportunidades@epa.com.br. Já o Cine, Sistema Nacional de Emprego em Colatina, o Cine, no dia 2 de maio de 2023, mostrava em seu painel 24 vagas de trabalho das empresas locais que têm convênio com a repartição pública. Frutas. Olha, uma cliente de supermercado me mostrou um mamão e reclamou num estabelecimento comercial vilavelhense, na Grande Vitória. Segundo ela, colocam carbureto para o produto madurar mais rápido. Depois vem o câncer, disse-me a senhora idosa. Ela relacionou o carbureto ao câncer. Eu não sei se tem alguma relação. Ainda em Vila Velha, hein, um imóvel por bom preço em Vila Velha. Em Vila Velha, nas proximidades do centro, na Avenida Jerônimo Monteiro, bairro Jaburuna, um apartamento em construção num prédio está precificado em 120 mil a 130 mil reais. O imóvel tem 2 quartos pequenos, sala, cozinha e área de serviços. Todos os cômodos são de dimensão reduzida. Vamos falar agora da Ordem dos Advogados Conservadores? Pois é, ela assessora os advogados que não se sentem bem na OAB. Olha aí. No fim de 2019, foi criada a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. O presidente da entidade, Geraldo Barral, disse que ela é composta por advogados que não se sentem confortáveis na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. É o órgão tradicional. Ele ressaltou que o associado é acolhido agora nessa nova organização. A associação não nasceu para fazer contraponto à OAB, mas sim para acolher os advogados sem espaço, desconfortáveis, sem voz no órgão tradicional da advocacia. O objetivo é lutar pelo direito e o respeito ao devido processo legal para todos os brasileiros. A OACB apresentou, inclusive, uma ação à Câmara Federal
pedindo investigação dos deputados que retiraram a assinatura do pedido de CPMI dos atos de 8 de janeiro. Suspeita-se de corrupção passiva. A jornalista Cristina Gremel entrevistou Barral no canal do YouTube Gazeta do Povo. O site da Associação dos Advogados Conservadores é este aqui, atenção, oacb.org.br. Vamos falar de aumento? Olha, já houve aumento de valor nas loterias, hein? Você já percebeu ou não? Aumento de preço nas loterias do governo federal. Novos preços começaram a ser praticados a partir de 30 de abril nos jogos das loterias da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Mega Sena subiu mais de 10%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil saiu de R$ 2,50 para R$ 3,00. Quina de 2 para R$ 2,50. Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00. No dia 3, atenção, hein? No dia 3, houve nova majoração para outras loterias. O jogo mínimo da Time Mania subiu no dia 3, atenção, de R$ 3,00 para R$ 3,50. E o jogo Dia de Sorte passou de R$ 2,00 para R$ 2,50. É mais um dinheirinho aí, né, que vão tirar do bolso do brasileiro. 50 centavos em cada aposta, já pensou quanto vai dar de dinheiro para a gestão que está aí? Meu Deus do céu. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, 3 de maio de 2023. É editado em Vitória e circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas no Espírito Santo. Vamos ver o que tem na capa de A Tribuna da quarta-feira, dia 3 de maio. Essa notícia aqui é interessante. Nas escolas, A Tribuna nas escolas. Reencontro de aluno e professor após 56 anos. João Loureiro volta a se encontrar com Dealdina Ramos graças a uma reportagem. Gilmar Ferreira diz: além de um início assustador, o Flamengo coletivamente não transmite confiança. 200 mil podem pedir ao INSS aumento da aposentadoria. Número foi levantado junto a especialistas em direito previdenciário. Somente na revisão da vida toda calcula-se que 100 mil têm o direito no Espírito Santo. Mas olha a conclusão da notícia aqui. Advogado alerta. Os advogados, que foram consultados pela reportagem, advogados alertam aos segurados, caso recorram à justiça, sobre os riscos de redução do valor do benefício. Eu vou te contar, coloca uma manchete aqui de que tem direito, depois tem risco de redução do valor do benefício mensal. Pelo amor de Deus, hein? Você vai entrar nessa? Notícia, controversa. É difícil, né? Bem, agora eu quero falar para você sobre o mês de maio. Reza do terço antes de missa na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Olha, o padre José Valdeci Romão é o pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina, publicou orientações para as comunidades da paróquia central. São estas as orientações. Primeiro, durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço. É bom conservar, segundo item, é bom conservar nas comunidades católicas ao longo do mês de maio o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito de coroação de Nossa Senhora. Terceiro item, no dia 20 de maio, às 17 horas, haverá celebração da Eucaristia no terreno da futura comunidade do bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar esta comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. Quarto item das orientações do padre Valdeci na paróquia Sagrado Coração de Jesus. No último fim de semana do mês, 27 e 28 de maio,
celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes. Esta consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite da vigília de Pentecostes e no domingo a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá os dados sobre a celebração da vigília. Quinto item das orientações do pároco central de Colatina. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração acontece o rito de apagar o círio pascal de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se para este momento. O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. Agora vamos falar de celebrações. Nesta quinta e sexta-feira, olha, nesta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, hein? Meio-dia, ok? Ao meio-dia, a primeira celebração. Depois, às 19 horas, uma nova missa com o padre David também na Catedral, e no mesmo horário, reunião da coordenação de pastoral. Sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, na Catedral de Colatina, ao meio-dia. Celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 18 horas haverá confissões. Atenção, você que quer participar de confissões, que não conseguiu no período da quaresma, atenção. Confissões às 18 horas na sexta-feira, na Catedral de Colatina, com o padre Hernandes Samuel Fantin. Às 19 horas haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Participe, você é convidado. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721
7102. Vida que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, tá difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos, vamos lá. Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época, porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662.
Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação:
Somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção
da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.